Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 19 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Eu recebo o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você liga e participa. Você liga 2461-0093, 2461-0093 e concorre ao CD Aceito o Teu Chamado da Bruninha Carla. Tem também o DVD Imagem e Semelhança do querido Geraldo Guimarães, DVD Imagem e Semelhança do Geraldo Guimarães, e o CD da Bruna Carla Aceito o Teu Chamado, para quem ligar 2461-0093 e participar durante o nosso Debate 93 de hoje. No Facebook da 93 FM. Já no Facebook da 93 FM você concorre aqui ao CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. Aliás, deixa eu acertar uma coisa aqui, o DVD Imagem e Semelhança é do PG, né não? Não é? É do PG, então peraí, então vamos arrumar a casa aqui bonitinho. CD Aceito o Teu Chamado da Bruna Carla e o DVD Imagem e Semelhança do PG para quem ligar 2461-0093 e o CD Maravilhosa Graça, agora sim, com o queridíssimo Geraldo Guimarães, para quem estiver participando comigo no Facebook da 93 FM, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: no passado não guardei a palavra de Deus como deveria e cometi alguns deslizes. Entre eles está o fato de não ter me casado virgem. Meus filhos estão crescendo e junto com eles o meu medo também. Tremo só de pensar que quando for ensiná-los sobre virgindade, eles me perguntem como foi comigo. O que fazer quando precisamos ensinar o certo, quando nós mesmos não o fizemos? Na hora de educar, o que pesa mais, dizer ou viver? Como inspirar meus filhos a terem uma vida relevante quando nós mesmos não vivemos isso? Qual o segredo de viver uma vida que realmente vale a pena e marca gerações? Que pensa você sobre este assunto? Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. A nossa menina da mesa de hoje é a missionária Kátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos. Muito bom dia, seja bem-vinda. A irmã destacou a primeira frase: no passado não guardei a palavra de Deus como deveria e cometi alguns deslizes. Conta a nossa ouvinte, foi o seu destaque. Por quê? Bom dia, pastora missionária, querida pastora missionária. Muito bom dia, J.R. Vargas, nossos amigos debatedores, nossos amados ouvintes, que o Senhor esteja falando conosco nessa manhã abençoada. Eu destaquei essa frase, J.R., porque me preocupei em relação à preocupação da irmã a respeito do passado. Pode ser que tenha sido uma impressão minha, o fato dela estar ligada no passado, o passado ser tão atual na vida dela, e pode também não ser impressão. O que eu quero dizer para a nossa amada irmã que mandou o e-mail é que muitos de nós no passado cometemos deslizes. Alguns não nasceram no Evangelho, não conheciam a palavra da verdade.
outros conheciam, mas por imaturidade cometeram equívocos em sua vida. A palavra do Senhor nos mostra várias pessoas que tiveram problemas por imaturidade, por falta de responsabilidade e até por falta de conhecimento. Se esse passado estiver presente em nossa mente para que nós não repitamos os mesmos erros, isso é perfeitamente natural, saudável e é o que Deus quer. Mas se esse passado estiver presente em nossa mente como acusação, eu não vejo isso como saudável. A palavra do Senhor, quando eu me converti, eu não era evangélica, não vim do evangelho, e o passado sempre estava em minha mente com acusação. E eu me lembro que certa feita, lendo o livro de Isaías, no capítulo de número 43, versículos de número 24 a 25, eu li o Senhor dizer de forma muito clara para mim: me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades, mas eu sou o Senhor que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Então isso que eu gostaria de deixar nessa manhã. Passado diante da nossa ouvinte, pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus do Ministério Cairós na Tijuca, muito bom dia, seja bem-vindo. Lidar com essa história não é fácil. A Bíblia mesmo nos ensina que a gente deve trazer à memória o que pode nos dar esperança. Mas parece-nos aqui que o que vem à memória da nossa ouvinte é o que traz desespero, tristeza, angústia. Você vê que ela está falando sobre uma possibilidade. É possível que os filhos perguntem a ela. Nem aconteceu o fato ainda, quer dizer, isso pode vir a acontecer. O que pensa o irmão sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia a todos. O que acontece é o seguinte: quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, Senhor da sua vida, realmente a palavra de Deus nos diz, né, e nós entendemos dessa forma, e a palavra nos diz isso, o tempo da ignorância Deus não cobra de nós, um tempo que nós, ignorância no sentido de não conhecer. Então, se eu não conhecia, a palavra também diz: onde não há lei não há pecado. Então, se você não conhecia aquela verdade, esse pecado não pode ser, vamos dizer assim, imputado a você, porque você não conhecia. A partir do momento que você conheceu e você é liberto do pecado, a pessoa estava presa pelo pecado, mas a partir do momento que a pessoa recebeu a Jesus Cristo como Salvador, o seu passado foi apagado, no sentido de que Deus não se lembrará mais daquilo e não vai te cobrar daquela situação, porque você chegou até Ele e pediu perdão em nome de Jesus Cristo, porque você já o recebeu. Então, esse tipo de situação é algo que o inimigo das nossas almas usa para continuar aprisionando as pessoas em seu passado e dizendo: olha, você não tem mais jeito, você foi isso, você foi aquilo outro, e para você não tem mais jeito. É uma armadilha de Satanás. Pastor Hamilton Vargas, da Igreja Batista Central em Jardim Redentor, conosco hoje também. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre o que já afirmaram aqui os companheiros que te antecederam? Muito bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes da Melhor. É um privilégio estar aqui para contribuir de algum modo, se Deus nos usa como instrumento. Eu vejo essa situação, eu até destaquei uma pergunta, né? Qual o segredo de viver uma vida que realmente vale a pena e marca gerações? A última pergunta da ouvinte. Ao fazer esse destaque, eu trago à minha mente, no mesmo diapasão dos colegas aqui, a gente está afinado em relação à questão da graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que sempre há de triunfar, há de prevalecer diante de uma pessoa arrependida. Eu vejo em muitos momentos da história bíblica da palavra de Deus essa graça que anula pecados não apenas dos ignorantes, mas também pessoas que, por um erro não intencional, por um deslize, acabam por cometerem atos que desagradam ou confrontam a orientação da palavra de Deus. Eu lembro claramente das palavras do apóstolo Pedro quando orientava aos pretensos adoradores dele mesmo após um milagre, e falando sobre a ignorância do povo que crucificou a Jesus. Ele chega lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no verso 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu acredito que essa irmã, ela talvez esteja com um complexo de culpa,
porque se há arrependimento, o passado já foi apagado. Então, por que não experimentar os tempos do refrigério pela presença do Senhor, que a graça do Senhor traz à minha vida? E a autenticidade é o caminho de trilhar a verdade, né? Relatando os fatos para os filhos no momento adequado e assumindo a condição. Olha, eu não fui um bom exemplo de cristão, não fui uma boa cristã, eu cometi deslizes. Assumir a realidade e eu acredito que na graça do Senhor a gente encontra esse espaço para o conforto mesmo após a queda se arrepender. É interessante porque o que no futuro chamaremos de passado estamos vivendo hoje. Não é? No futuro chamaremos de passado, estamos escrevendo hoje. Algumas dessas histórias estão sendo escritas por nós hoje. Pastor Anderson do Carmo, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, a nossa ouvinte diz: no passado não guardei a palavra de Deus. A Bíblia diz que eu devo guardar a palavra no meu coração, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A ouvinte diz que não guardou a palavra como deveria, ou seja, ela já tinha um conhecimento de que deveria guardar a palavra de alguma forma e cometia o que ela chama de alguns deslizes. Deslize é uma coisa subjetiva, não é? Uma pessoa vai dizer que aquilo foi um deslize, outro vai dizer que aquilo foi um abismo, que a pessoa despencou, não escorregou, não é? Não escorregou. Que pensa o senhor sobre a frase dela, diante do que já ouviu dos companheiros? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui com essa oportunidade também de ser uma voz para contribuir para a edificação não só da igreja, mas dos ouvintes aqui desse debate tão maravilhoso. Bom, JR, eu vou ficar aqui no mote das palavras que eu encontrei aqui: arrependimento. Eu vejo aqui embutido nas entrelinhas desse e-mail dessa ouvinte que quando ela confessa que ela cometeu alguns deslizes, quando ela declara e reconhece que está errado o que ela fez, eu vejo aí fruto de arrependimento. Ela está arrependida e ela precisa tomar muito cuidado para não ser presa mesmo a um complexo de culpa. Eu separei aqui em 2 Coríntios, no capítulo 7:10, que diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Pronto, ela está arrependida. Agora, ela não pode permitir que a tristeza do mundo a leve para a morte. Isso está em 2 Coríntios 7:10. Então esse é o cuidado e o conselho inicial que eu já dou, não só a essa ouvinte, mas alguém que está nos ouvindo agora que esteja passando pelo mesmo problema. Você se arrependeu, querido? O evangelho está bem claro para você. Você agora quer o melhor, no caso aqui da ouvinte, para o filho dela. Então, se ela quer o melhor e quer ensinar, ela tem todo o direito. Ela já se arrependeu e o sangue de Jesus a purifica de todo pecado. Vocês entendem que possa haver uma espécie de uma tristeza que aí a gente pode não configurar exatamente como uma questão espiritual, mas uma questão emocional, uma tristeza. História, eu não podia ter feito isso. Eu estou completamente arrependido daquilo que eu fiz. E claro que isso pode ter sido efetivado no momento da conversão, mas chega uma hora em que ela tem que dizer isso para alguém, fica envergonhada, enfim, um adolescente chega e diz: mas vem cá, você está me ensinando isso se você fez? Você sabe como é que são os questionamentos um pouco mais pontuais e um pouco mais firmes e que voltam numa hora de briga, entendeu? Isso aí, chega lá: olha, minha filha, é o seguinte, é mamãe, entendeu? Olha, foi um ato impensado, entendeu, minha filha? E tal, conta a história bonitinho, tá? Bonitinho. Na hora que tem uma briga, esse negócio volta, entendeu? Esse negócio volta, ou seja, como é que lida com esse assunto, uma vez que ela, depois na frase que segue, nós estamos caminhando frase a frase, na frase que segue ele diz: entre os deslizes está o fato de não ter me casado virgem. Meus filhos estão crescendo e junto com eles o meu medo também, até aqui diz a nossa ouvinte. Pastor Hamilton, pedir a palavra aí. Tem a palavra, meu irmão. O que eu queria comentar é o seguinte: às vezes a pessoa não experimenta a confissão, até reconhece o pecado, admite, tem o arrependimento, que é assumir o erro, dizer: errei, não vou errar mais,
dependendo da graça de Deus, não vou errar, mas não houve o ato da confissão. A palavra de Deus diz: confessai as vossas faltas uns aos outros para que sareis. Isso aí a psicologia chama de catarse, ou seja, é como a confissão em determinado movimento religioso que espiritualmente não tem sentido algum, mas do ponto de vista psicológico, no exato momento em que o confessor recebe da pessoa a quem ele está se confessando a absolvição, ele sai dali psicologicamente sem o sentimento de culpa. O que foi citado aqui na última palavra do pastor Anderson do Carmo com muita propriedade foi o texto de 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 1, versos 7 e 8. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Às vezes falta essa confissão. Eu gostaria de citar uma experiência que vivi, se me permite, pessoal. Eu chego a uma determinada idade de minhas filhas, que na adolescência eu estabeleci uma data. Ao completar 12 anos eu vou sentar e conversar com as minhas filhas sobre a minha vida. E saímos para almoçar com uma e depois, mais de um ano depois, com a outra na mesma situação, e ali eu disse: filha, papai nem sempre foi um bom exemplo de cristão. Eu me converti aos 21 para 22 e contei uma série de coisas da intimidade que nunca contei para ninguém, e disse: olha, a gente comete erros na vida, eu cometi erros como não crente, eu cometi erros depois que me converti. Agora, eu quero dizer que eu não me orgulho dos erros que cometi. Procurei corrigir a todos os meus erros. A mais novinha, após a minha confissão, ela ficou de boca aberta e disse assim: pai, eu sempre achei que você fosse um santo homem de Deus. Eu falei: olha, querida, a graça do Senhor, ela nos nivela a uma só condição: pecadores que precisam de justificação. Eu acredito que essa irmã precisa fazer o exercício da confissão no momento oportuno. Agora, não pode ter uma atitude perfeccionista. Se ela for uma pessoa com comportamento extrapunitivo, que fique cobrando perfeição dos filhos, na hora que ela confessar, os filhos vai dar na lata, com certeza. Então, pegando o seu gancho da tristeza, eu creio que esse medo vem, na verdade, quando essa pauta, esse tema, volta para ela. Então essa tristeza é confrontada e, em vez de transformar-se, vamos botar assim, num testemunho para que aquilo não se repita na vida da filha dela. Olha, minha filha, eu fiz isso, não faça mais, como disse o pastor. Ela transforma isso negativamente num medo. Eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos vivendo hoje dias em que isso que o pastor está falando aqui do lado, né, o pastor Hamilton, as pessoas, elas não conversam, elas não dialogam. Ela tem o marido dela que ela pode conversar para ajudar ela também nessa situação com as filhas, porque na verdade ela está criando um monstro na cabeça dela. Talvez nem a filha dela está pressionando ela a isso, talvez nem a filha ou o filho dela saiba disso, e ela já está criando aquilo. Essa tristeza acompanhou, ela não se resolveu lá atrás. E a religiosidade, essa é a palavra, porque Jesus não bota esse jugo na gente. Ela criou isso, uma religiosidade na mente dela, e esse perfeccionismo mesmo, e cria, não é só nesse tema não, JR. Vários outros temas, desde ministeriais ao convívio do lar, as pessoas vão nutrindo essa tristeza, como você disse, que nós não podemos misturar a tristeza que causa o arrependimento com a tristeza que o mundo, que a gente chama de remorso, né? E aquilo fica remoendo dentro de nós. Eu acho que hoje esse debate vai ser muito importante para essas pessoas. Uma cura presas. E a outra pune. Exatamente. A tristeza que produz arrependimento, ela gera cura. A tristeza que produz remorso, ela produz punição. A doença, ela enferma a pessoa. Sim, já tem esse medo também de lidar com um desconhecido, como o pastor Anderson bem precisou. Nós temos em relação aos nossos filhos, todos nós passamos por isso. O que nos dá base é a palavra do Senhor. Eu acredito que todo cristão deve ter muita intimidade com o Senhor. Nós vemos que o Senhor, nós temos que buscar o exemplo dele de pai para sermos bons pais. E ele não omitiu como pai o fato de alguns dos seus filhos terem cometido erros na vida. Ele não colocou, olha, Davi errou, Davi adulterou,
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus poderia ter omitido esse fato na palavra, mas ele não omitiu. Talvez se nós fôssemos escrever nós história, não é? Escreveríamos de uma outra forma, né? Elias não fez aquilo, Jonas também, em hipótese alguma, né? Por preocupação de que os nossos filhos não errem, talvez nós omitíssemos. E Deus nos ensina que é de forma diferente. Verdade, é isso aí. Deus nos ensina que é de forma diferente. Pastor Marcos, o senhor destacou a frase: tremo só de pensar que quando for ensiná-los sobre virgindade, eles me perguntem como foi comigo. A pergunta pode até não acontecer, mas para nosso ouvinte, se ela conversar hoje, o semblante dela vai produzir a pergunta para os próprios filhos. Por que o senhor destacou essa frase? JR, realmente o que está sendo colocado aqui já desde o começo é que esta ouvinte, infelizmente, ela está presa ainda ao passado, né? Jesus nos liberta, nos perdoa, e muitas vezes nós mesmos ou as pessoas ao nosso redor não nos libertam e não nos perdoam. Então a palavra de Deus diz, 1 de João 2,12, já foram perdoados seus pecados. Então a gente precisa entender, essa ouvinte precisa entrar numa convergência de que ela tem que encarar. Esse dia vai chegar. Ela diz aqui: eu tremo só de pensar quando for ensiná-los sobre virgindade. O pastor Hamilton colocou algo muito interessante. Ele sentou com a sua filha, conversou. Eu acho que ela deve fazer isso também, conversar: olha, eu errei no passado por conta disso, disso e disso, vocês não devem fazer dessa forma. E como você colocou há um tempo atrás aí, JR, pode ser que isso volte à tona, pode ser que isso volte à tona no meio de uma discussão. Por quê? Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências deles nós vamos precisar carregar. Assumir, né? Então, assumir as consequências. Então, a consequência talvez seja ela ter esta vergonha dos filhos ainda, mas ela pode trabalhar isso, porque o Espírito Santo, como estava sendo dito, o pastor Anderson colocou isso muito bem, e você também, JR, com relação à culpa e ao remorso. Eu penso que o Espírito Santo de Deus, ele nos causa um constrangimento. Ele não nos causa vergonha. Ele nos constrange, a pessoa... Para o conserto. Para o conserto. A pessoa vai estar na hora da Santa Ceia. Eu sempre digo, é diferente você se sentir culpado e o Espírito Santo te convencer: olha, não participe da Santa Ceia agora e tal, você precisa de um tempo para reflexão, é outra coisa. Mas porque quando você entrega a Deus e pede perdão pelos seus pecados, ele te perdoa e a sua consciência fica limpa. E o Espírito Santo, ele não te envergonha, ele vai constranger. Então esse tremor dela, a princípio, não faz sentido à medida que ela chegue até Deus, confesse isto e seja liberta. Parênteses aqui na Santa Ceia, para poder entender a opinião dos companheiros sobre esse assunto. Pouco que eu tô aqui, às vezes, eu senti que você sentiu, né? Santa Ceia. Porque eu queria ouvir a opinião dos irmãos o seguinte, que às vezes a pessoa, ela, olha, eu não tomo a Santa Ceia porque eu estou em pecado. Você não toma a Santa Ceia há quanto tempo? Há até uns 5 anos. Uau. Ué, tô dando 5 anos, podia ser 5 meses, 5 semanas, entendeu? Podia ser o prazo, quer dizer, o que representa para nós, tá certo, cristãos, a Santa Ceia? Qual é o significado que Jesus estabeleceu e que depois você vê as descrições nos evangelhos, na carta de Paulo, uma referência clara à instituição, à Santa Ceia, como ela funciona, que leva uma pessoa que aí ela entende: olha, eu estou em pecado e por isso eu não vou cear. Mas de alguma forma esta pessoa acaba não ceando porque está em pecado. Esse tempo que leva, que de alguma forma pode representar que a pessoa, ao invés de correr do pecado para a ceia, ela corre da ceia para o pecado. Então você tem crente que seguinte, é a hora da ceia, ele se retira, ou é culto de ceia, ele não vai. Exatamente. Então isso resolve? Como é que funciona isso, na opinião dos irmãos, esse tema? Celebração da ceia, celebração da comunhão. Celebração da ceia, no meu entendimento, é a celebração da comunhão com Deus. A comunhão com Deus, que obviamente é afetada pela comunhão com os irmãos. São relacionamentos que eu costumo dizer que são interdependentes e indissociáveis. Há muitos casos em que a pessoa, de repente, entrou
para participar da chamada Santa Ceia com a predisposição de não participar, mas naquele momento, normalmente eu convoco a uma reflexão e a decisão do arrependimento, a decisão, de repente, você ofendeu um irmão e precisa retratar-se com ele. No momento que você toma a decisão, arrependido diante de Deus, pede perdão a Deus e toma a decisão de ir à pessoa, a meu ver, você está liberado, restaurou a comunhão, porque o perdão de Deus é imediato. Ele não estabelece para você martírios para que Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa está brigada com alguém, aí esse outro alguém não está ali agora. Exatamente. Você se arrependeu, você se predispôs a procurar a pessoa para resolver esse assunto com ela, buscou a bênção de Deus, toma a Santa Ceia e vai resolver o assunto na primeira oportunidade. É isso, essa é a interpretação. Companheiros aí. Pastor JR, eu entendi perfeitamente o que o pastor Marcos Ribeiro falou, concordo até, mas como você colocou, existe o outro lado da moeda. Nós não podemos fazer disso um refúgio eterno, porque a pessoa não encara a verdade. Ela fica com medo dessa verdade. Eu estou errado, mas um exemplo que acontece muito nas igrejas. As pessoas vivem amaziadas, né? Elas se juntam, não casam, não faz isso de uma maneira em que a lei diz como é que funciona, e ela então prefere ficar ali vivendo de uma maneira, como é que eu vou dizer assim, diante da lei, só junta os trapos, mas não resolve-se, e aí vai levando a vida, e prefere não tomar a Santa Ceia. Então ela está confessando publicamente que ela não está arrependida daquilo, que ela prefere viver daquele jeito, mas vai à igreja porque gosta, e não pode. Eu acho que você tem que confrontar isso e tentar mudar esse quadro. E a perspectiva nossa aqui é a seguinte, a pessoa resolve, que tem igreja que não deixa, tá certo? Aí não estão falando disso, estão falando da igreja que não permite, estão falando assim, do indivíduo que resolve, tá certo? Da iniciativa do indivíduo de participar ou não participar da Santa Ceia por causa disso. Pastora, missionária. O Senhor também, ele coloca, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele começa a dizer sobre isso, sobre essa necessidade dessa reflexão, de como está a nossa vida, para que possamos ter uma boa comunhão com o Senhor. Até porque, pastora Kátia e missionária Kátia, não é o pastor ou o dirigente que vai tomar, eu sempre digo isso, não é o dirigente que vai tomar o vinho ou o pão da mão de ninguém. Lógico. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, porque Deus conhece o coração da pessoa. Agora, se a pessoa, vamos colocar desta forma, tá? Bem assim, clara. Se a pessoa está completamente errada, com a sua vida de cabeça para baixo, e ela quer tomar a Santa Ceia, e ela diz para você, pastor ou dirigente, eu não vejo problema nenhum, eu não vejo nada, olha, você como pastor, você vai aconselhar, eu te aconselho a não fazer isso, porque a Bíblia diz isso, isso e isso, mas eu não vejo problema algum. Bom, aí é problema entre você e Deus. A responsabilidade do pastor ou do dirigente foi extinguida ali na mesma hora. Então a orientação aí resolva o assunto. Resolva o assunto. Pastor Hamilton disse que se a pessoa se predispor, por exemplo, é uma questão mais fácil, é um problema de um relacionamento, uma briga. Certo? Não estou dizendo que é mais fácil, mas é mais fácil que o amaziado, que o marido não quer, entendeu? A mulher não quer, então o camarada disse, olha, ele não quer, eu estou aqui numa luta muito grande. Como é que se trabalha esse assunto? Quando é uma coisa que depende do próprio indivíduo, ele vai lá e resolve. Camarada, olha, eu fiz uma coisa errada, tá dependendo dele. Eu estou arrependido, e porque eu estou arrependido, eu realmente já me predispus a resolver esse assunto, e aí participarei da Santa Ceia com esse propósito. Os 4 companheiros da mesa concordam que esta pessoa possa participar? É outra história, mas que ela possa participar com base no exemplo do pastor Hamilton ali. Estão todos de acordo nesse aspecto? Amém. Eu creio que sim. Então, examine-se a si mesmo. Na verdade, o julgar sobre a indignidade é uma coisa de autoconsciência, de auto-julgamento. Eu não posso julgar, eu posso até orientar, concordando aqui com o pastor Marco Ribeiro, eu posso orientar, mas a decisão sempre será da pessoa. Em relação a essa questão do amaziado, tem até uma polêmica muito intensa em relação a isso, porque existem igrejas que recebem pessoas que têm união estável. Por exemplo, a pessoa está há 30 anos em união estável, tem lá um cônjuge que é ranzinza e que não tomou a decisão,
não vou casar, não quero casar. Vai dar azar, né? O que o pessoal estamos fala. bem assim, estamos muito bem assim, e a falta de papel não faz diferença, porque na época de Cristo não tinha papel, não tinham cartórios, etc. Esse debate antigo. Diante de Deus, como se é debate antigo, e as pessoas já têm conhecimento pleno dele. E essa união estável, argumentam alguns que juridicamente ela é mais forte até do que uma modalidade de casamento. Por exemplo, as igrejas aceitam o casamento com separação de bens, que é um casamento juridicamente válido. Só que a união estável, ela é superior ao casamento com separação de bens. Não sei se é o certo, mas parece que depois de 5 anos juntos, né? Não sei o certo. Exatamente. A legislação, ela tem cada vez mais facilitado essa questão. Tem até meus questionamentos a esse respeito, mas o que ocorre é o seguinte: como juridicamente a união estável é superior ao casamento, por exemplo, com separação de bens, há igrejas que aceitam essas pessoas como membro. No momento que aceita como membro, eu acho que as restrições seriam um contrassenso. Agora, apesar das restrições, mesmo a pessoa que esteja nessa situação sempre será uma decisão da pessoa, pessoal. Exatamente. Porque a indignidade é alguma coisa. Aquele que beber do cálice ou comer do pão indignamente será culpado do sangue. Então a responsabilidade pessoal. Mas o pastor não deve deixar de dar a sua orientação. Se ele entende que aquilo ali não é certo, ele diz isso no microfone sem direcionar aquela pessoa para envergonhá-la. É isso que eu penso. Muito bem. Quando esse texto de Coríntios, né, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, nós vamos ler: examine-se, pois, o homem, o ser humano, né, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Observe que a descrição, ela vem com uma conjunção aditiva, que é o e. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, tá certo? Após o autoexame. E depois... Tá certo? A gente sabe que autoexame, ele, para qualquer um de nós que é cristão, ele só é completo através da ação do Espírito Santo, porque como pode o imperfeito examinar-se, já que ele mesmo é imperfeito para examinar-se? Então, esse autoexame, esse examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo, ele mostra onde nós erramos. Então, o Espírito Santo mostra que estamos errados, e também o Espírito Santo nos mostra como acertar. Certo? Quer dizer, é um encaminhamento dado pelo Espírito Santo. Estamos todos juntos aqui? Amém. Beleza? Então, só para ver se é isso mesmo. Na sequência disso, no versículo 29, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A pergunta que eu faço a vocês é: o que é esse discernir? O que significa na nossa prática esse discernir? Quero ouvir a opinião de vocês já no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Olha ela aí, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você conhece aí pais que ensinam coisas aos filhos que nem mesmo eles fizeram? 60% dos nossos ouvintes, afirmam aí que conhecem sim. 60% dos nossos ouvintes. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente hoje. Da 93 FM. Obrigado a galera do Facebook. Aqui um abraço para Regina Célia, pro Everton, Adriano, Joelma Guimarães, para o Elias Onofre, Andréa Nazaré, Patrícia Lucena, Tuane Batista, Dina Fernandes, Jorge de Oliveira, Carla Castro, muito obrigado aqui a Monique Cavalcante, Fernanda Lino, Fernanda Carrara, a Renatinha Dias, a Luciana Leite, o Maurício Crijó, a Andréa Rangel, o Andréa Teófilo, obrigado aqui a Angélica Nascimento, a Nilda Angel, a Jéssica Fernandes, Caroline Nóbrega, André Marcelino, Thaís Rodrigues, Sueli Márcia, Priscila Almeida, Gleison Marques, muito obrigado aqui o Dedé Luciana, Celeste Belo, a Cíntia de Souza, Vinícius José, a Deise Tenório, a Lilica Moreira, Anderson Oliveira, ao pastor Felipe Soares e a todo mundo acompanhando a gente aqui no Facebook da 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência.
Na 93 FM. J.R. Vargas e o Debate 93. E aí, companheiros, a pergunta é esta aqui para o pastor Anderson do Carmo, missionária Cátia Regina, pastor Hamilton Vargas e o pastor Marco Ribeiro. Entramos aqui na questão da Santa Ceia, que é um dos pontos importantes, foi um parênteses aqui aberto, estamos discutindo exatamente esse ponto. No versículo 29 do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, nós podemos ler: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É exatamente aqui no versículo 29 que está a declaração, quer dizer, o que acontece? Bebe, come e bebe juízo para si. Então o discernimento aqui, ele se torna fundamental no processo, ou seja, antes de comer o pãozinho, antes de beber o cálice ali, em geral, o suco de uva, é preciso que haja discernimento. Que discernimento é esse e como alcançá-lo? É a pergunta que eu fiz aqui aos companheiros antes do nosso pequeno break. Perdão, J.R. Pastor Marco Ribeiro. O discernimento, penso eu, é o discernimento dado pelo Espírito. E você, pastor J.R., falou muito bem, o senhor, né? Pastor J.R. falou muito bem sobre isso, sobre essa questão do discernimento do Espírito, que é o Espírito que nos traz esse discernimento. Agora, a palavra também diz que nós podemos apagar o Espírito. Se o Espírito fala e nós não ouvimos, nós não vamos ter esse discernimento que é dado pelo Espírito. Então, esse discernir o corpo é saber o que significa esse momento de Santa Ceia, o que é isto que eu estou fazendo aqui. Não é somente comer um pão e beber um cálice. Isso é algo que tem uma importância maior no reino espiritual. Então, é necessário que haja uma instrução. É isso que eu ia falar. Uma instrução. Mas o discernimento do Espírito, ele virá com conhecimento. Obviamente, da palavra de Deus. Como é que eu vou saber a verdade se eu não sei qual é a verdade? Ou seja, quem ouvirão, se não há quem pregue. Isso é verde ou azul? Isso é verde ou azul? Se ninguém me disser que verde é verde e que azul é azul, eu não vou saber, é isso? Por isso que a Bíblia instrui, os pastores instruem e o Espírito Santo vai falando ao coração. Discernir o corpo. Dando preferência à menina da mesa, depois eu muito bem, muito bem. Rapaz, agora... Sua cordialidade. É importante essa questão do examinar, porque muitas vezes dentro da igreja já vi situações, como o pastor Anderson bem colocou, é preciso que haja uma explicação, até da liderança, porque as pessoas às vezes estão dentro da casa do Senhor e no momento da ceia participam de qualquer forma, sem se examinar. E já vi fatos de algumas pessoas, elas, por vergonha do que irão pensar os que estão em volta, participam da ceia mesmo estando com uma vida inadequada, em pecado, e depois sofrem consequências porque faz parte da nossa vida. Nós precisamos entrar na presença do Senhor de forma adequada. Isso é bom que fique bem claro para os nossos ouvintes. Discernir o corpo, no meu entendimento, é compreender o que é a comunhão com Deus e com os irmãos. Houve um atentado contra a comunhão na narrativa da história da igreja primitiva. A igreja, a gente entende, nos primórdios do cristianismo, a gente entende que a igreja perseverava unânime. Cada um vendia suas propriedades, etc. Só que um casal, ele praticou um atentado contra a unanimidade que ocorre. E unanimidade é essa comunhão, esse exercício de comunhão, está em intimidade com Deus, intimidade com os irmãos. Praticaram um atentado enganando o Espírito Santo. Tentando enganar. Tentando, obrigado pela correção, tentando enganar o Espírito Santo. Você pode enganar alguns por algum tempo, mas a Deus você não engana um segundo, pode enganar a si mesmo. Tentaram enganar, enganando-se a si mesmo, e foram fulminados. Ou seja, morreram em consequência desse atentado. Eu ressalto que o discernir o corpo é uma coisa muito séria. É muito importante. Esse discernimento deve ser uma atitude responsável, porque é o Espírito Santo que nos dá esse sentimento de corpo. Pastor, o senhor falou que eles morreram fulminados. Sim. E a época da graça já havia sido inaugurada. Sim, exatamente. O senhor vê que a coisa é séria. É muito séria, é muito séria. Então, muito bem. Então, nós temos aqui um consenso em torno da questão da instrução. A pessoa tem que ser instruída. Sim. A instrução é mais do que o momento da celebração.
daquela instrução dada ali. Nós estamos dizendo então que antes que a pessoa possa ter o privilégio de participar da Santa Ceia, ela deva participar de um processo de instrução que vai dizer para ela o que é que significa a celebração da Santa Ceia. É isso, gente? Mas só que é isso. Ou não, pastor Anderson? É isso, só que eu quero deixar Faça seu acréscimo aí, vai lá. o corpo. Aham. Esse corpo pode ser de uma maneira universal, o corpo de Cristo. Aham. Entendemos aí o conhecimento bíblico puro e simples, mas também é o corpo local daquela igreja, daquela denominação que entende daquela forma certo tipo de assunto. E aí o pastor esclarece que aquela igreja entende que não deve usar azul. Estou dando exemplo. Aí a pessoa vai e não discernir o corpo local. Ou seja, então ela deve entender que na medida que ela toma a Santa Ceia ali, ela também deve estar em comunhão com o regimento interno dali. Isso é que às vezes vira um problema na cabeça das pessoas. Porque ali pode e aqui não pode, como disse o caso aqui do Amaziado. E aí, não, mas aqui eu posso tomar a Santa Ceia. Então é por isso que a gente volta lá atrás. Então a pessoa tem que se examinar a si mesma, o pastor dá a orientação dele e a pessoa que decide. E se ela quer usar azul, ela vai para um lugar. É isso que eu penso. Usar azul. Deixa eu ver se eu entendi, para não ter dúvida. Só assim o corpo, só para deixar claro. A referência do 29 é sobre discernir o corpo, ela não estaria estritamente conectada ao 28, que fala sobre o pão e o cálice? Não, eu concordo que é o corpo universal. É isso aí. É isso aí. Entendi. Agora, a participação desse indivíduo na Santa Ceia ou não depende, então, da concepção da igreja onde ele está. Vamos relembrar aqui que hoje eu não sei se ainda existe isso, mas já existiu uma celebração da Santa Ceia que era chamada ultra restrita. Só membros daquela igreja local podiam participar da Santa Ceia. Não, ainda existe isso. Aí existe então a ceia restrita. Existe. Só os membros daquela denominação podem participar da Santa Ceia. Existe a Santa Ceia. A Santa Ceia, que é a Santa Ceia que eu tenho a impressão que é a maioria, que é onde uma pessoa da comunidade evangélica Flor de Lis, que frequenta, que visitar Atos dos Apóstolos ou Batista Central do Jardim Redentor ou Assembleia de Deus do Ministério Kairos na Tijuca, ela poderá participar. Ou seja, na maioria dos casos, penso eu, existe esse entendimento. Agora, há um detalhe que é curioso e que aí reforça a importância do indivíduo nisso aí. É que uma pessoa sob disciplina numa igreja, e se esta disciplina foi suspenso da comunhão, tá certo? Foi a suspensão, supondo que tenha sido o indivíduo X, ele, tá certo? Ele foi suspenso da comunhão na igreja Y. Então ele vai visitar a igreja X, a igreja H. E naquela igreja H, as pessoas não sabem, ué. Mas não tem nem obrigação de ficar sabendo, vem cá, meu amigo, dizer a coisa, você está aí, sua vida. Não há tempo para esse tipo de entrevista. Mas eu penso que os pastores, no momento da Santa Ceia, ele orienta. Se você está em comunhão com a sua igreja, plena comunhão, e com o seu pastor, então você está apto a participar da Santa Ceia. O que é comunhão com o seu pastor aí? Isso fez uma distinção entre igreja e pastor. Vai lá. De Santa Ceia. Vai lá. Santa Ceia. Se você está em comunhão com a igreja, né? Se você está em comunhão aí com a sua igreja, nós orientamos. Se você desceu as águas do batismo e tal, tem essa questão toda. Só se descer as águas, a água não pode vir de cima, não? Bom. Pode também? Não vamos entrar nessa. Pode também? Não. Você que tá abrindo parênteses aí, ué. Você que tá aí, já abriu os 3 aí hoje já. Então, deixa eu entender. A pessoa então, ela tem responsabilidade do indivíduo. Como a salvação é individual, certo? A questão da Santa Ceia é de responsabilidade pessoal. Isso não impede, queridos ouvintes, que algumas igrejas têm outras normas. Isso aqui é a reflexão dos 4 companheiros que estão aqui à mesa. Porque algumas igrejas, elas não permitem mesmo. Seja a ultra restrita, a restrita ou mesmo aquela que a pessoa estende a mão e o cara toma. Entendeu? Não, você não vai, porque Deus me revelou que você não está pronto para isso. É uma
questão que está aí, fica aí pro coração dos nossos amados e maravilhosos ouvintes. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Vou falar com a nossa querida Lília. Lília, muito obrigado por você telefonar, contar aqui, compartilhar, porque nós abrimos aqui esse parênteses sobre a Santa Ceia aqui, para poder esclarecer esse assunto aos nossos ouvintes. E a gente está exatamente discutindo um tema sobre uma pessoa que no passado fez alguma coisa que ela já se arrependeu, que ela não gostaria que aquilo tivesse sido feito, e de uma hora, numa determinada hora, ela vai ser confrontada com os próprios filhos, que eventualmente, nesse caso aqui, que a nossa ouvinte nos conta, ela chega a temer esse fato, ela treme só de pensar que quando for ensiná-los sobre virgindade, eles me perguntem como foi comigo. E você tem uma experiência e uma opinião sobre esse assunto. Querida Lília, Deus te abençoe, minha irmãzinha. Amém, JR. Eu estou muito feliz de participar, estou um pouco nervosa. Se a voz gaguejar, por favor, me desculpem. Tranquilo. Bom, JR, assim, o que eu tenho essa experiência, eu não me casei virgem e me casei muito cedo. Só que isso nunca foi um problema com os meus filhos. Hoje minha filha tem 18 anos, o meu menino tem 16, e eu, na verdade, não me lembro a partir de quando eu mencionei, eu falei isso com eles. Mas eu me recordo que nunca foi um tabu. Nunca foi assim, a sua mãe sempre fez tudo direitinho, tudo certinho. E não, eu sempre ensinei a eles que a pessoa sábia, a pessoa inteligente, ela aprende com os erros dos outros. Por isso eu sempre deixei muito claro para os meus filhos os meus erros, as minhas falhas, para que eles não cometessem, não repetissem os mesmos erros. Então, assim, eu nunca tive problema de dizer para eles que eu não casei virgem, e aí eu mostrei todas as consequências, todas as dificuldades do não ter se preparado, do não ter esperado em Deus, e sempre pontuando para eles que tudo isso aconteceu porque eu não tinha Jesus. Eu não tive o privilégio que eles têm de terem sido criados. Quando minha filha nasceu, eu já tinha conhecido Jesus, e eles foram criados dentro da igreja, já sabendo o que era certo e o que era errado. Então, assim, já entendendo que a bênção de Deus está em se guardar. E eu sempre ensinei isso a eles, mas esses dias numa conversa, eu falei, eu ia pegar alguma coisa na carteira do meu filho, e aí eu falei assim, o que tem na sua carteira, Ney? A minha filha, uma camisinha. Aí eu, é mesmo, Ney, porque ele tá com 16 anos e tá namorando. Aí eu, é mesmo, Ney, tem que andar com a camisinha na carteira. Ele, na hora, sem dúvidas, me respondeu, por quê, mãe? Eu sou casado? Aí eu, te peguei, era só pra ver se você estava ligado. Na verdade não era, é porque a gente ensina, mas acha que o mundo, tá aí. Mas graças a eu fiquei assim, muito feliz pela resposta dele, que mostrou que a palavra foi semeada e está guardada lá dentro. Não foi em vão. Então você trouxe os seus filhos para perto, explicou para eles a diferença entre uma pessoa que conheceu a Cristo num tempo de uma pessoa que conheceu a Cristo em outro tempo, mostrando para eles, pelo que eu entendi do que você disse, o privilégio que eles têm em conhecer a Jesus e viverem absolutamente livres deste tipo de prática, para que possam ter uma vida feliz. As pessoas às vezes confundem, a gente mesmo fala sobre uma vida santificada, é um termo bíblico, e é isso mesmo. Só que com a vida santificada, ela está associada a uma vida feliz, é uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida onde o Senhor mesmo ministra sobre nós os benefícios daqueles que são separados e que vivem sempre separados para Ele, ou seja, todas essas consequências difíceis, que você ouviu aqui da nossa ouvinte, de outros ouvintes, compartilhando. A pessoa que tem uma vida na presença de Deus, ela é orientada pela palavra de Deus, ela tem uma vida diferente desse aspecto. Eu entendi bem e eu quero agradecer, querida Lilian, pela sua palavra, pela sua coragem, que o Senhor Deus continue a te fortalecer, a te abençoar, e que os seus filhos vejam que você é uma mãe
que não é perfeita enquanto mãe, não é perfeita enquanto cristã, mas que você, depois que conheceu a Cristo, é como se uma luz estivesse brilhando e agora sim você pudesse enxergar os seus erros e, pela graça de Deus, receber o perdão e ter a sua vida totalmente reconstruída para a glória de Deus. Línia, Deus te abençoe. Amém. Minha querida irmã. Obrigada, JR. Posso mandar um beijo? Pode. Eu quero mandar um beijo para minha filha Jéssica, para meu filho Ronei, dizer para eles que eles são a melhor coisa que aconteceu na minha vida, o melhor presente de Deus, e que eles são verdadeiramente filhos assim abençoados e abençoadores, porque meus filhos são uma bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas. Mandar um beijo para todo o pessoal da União Hospitalar, que é onde eu trabalho, que eu tenho certeza que está ouvindo, a Vanessinha, e mandar um beijo pro meu nenenzinho que está chegando, não sei se vai ser João Pedro ou a Esther, mas já declarando que ele é uma bênção também, assim como Jéssica e Ronei. Amém, minha irmã. Um beijo pra vocês, tá? Que eu gosto muito, eu ouço debate todo dia. Obrigado. Vou do trabalho, ouvindo no celular o tempo todo. Muito obrigado, Lili. Deus te abençoe muito e parabéns. Que Deus te dê uma gestação maravilhosa, tá bom, irmãzinha? Amém, obrigada. Fique na paz do Senhor Jesus. No Debate 93. No Debate 93, você fala ao vivo com J.R. Vargas. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. A nossa ouvinte Rafaela diz: olha, quando os pais admitem que erraram, não são perfeitos e nem super-heróis, os filhos ficam mais à vontade para conversar com os pais, para se aconselharem. Se os pais mostrarem as consequências dos erros cometidos, isso pode ajudar os filhos a não cometerem os mesmos erros. Opinião da nossa ouvinte Rafaela. De bom sucesso, ouvinte dizendo: independente dos erros do passado e do quanto ela se sinta mal por isso, tem que ensinar o que é certo e o que é bíblico. Por e-mail, o pastor Felipe dizendo: ensinamos nossos filhos falando sempre a verdade. Dizemos que erramos, mostramos as consequências que tivemos e dessa forma explicamos por que ele deve sempre agir obedecendo a Deus. Outra ouvinte dizendo: minha mãe também não se casou virgem e nem por isso ela ficou receosa em me falar. Com a experiência dela, ela me mostrou o que é certo e que é certo se guardar. Outra querida ouvinte dizendo: o fato de termos cometido alguns erros não nos tira a responsabilidade de ensinarmos o certo aos nossos filhos. Não seriam os nossos erros uma forma de ensinarmos os nossos filhos? Querido ouvinte também dizendo: fiz muitas coisas erradas no passado, mas isso é mais um motivo para que eu ensine o caminho certo, porque o errado eu sei como foi árduo e hoje eu vivo em Cristo, tudo já passou, o que vale é a graça de Deus. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no nosso debate 93, tratando sobre um assunto difícil, complexo e bastante amplo, onde você viu que parênteses são abertos, absolutamente ligados, conectados ao tema. E como é importante você encontrar o lugar do arrependimento, porque é no lugar do arrependimento que o choro da tristeza ele se revela neste arrependimento, nessa mudança de vida, nessa transformação que é operada pelo Senhor em nossa vida, que muda coração, também muda a nossa mente, nos dá uma nova forma de enxergar a vida e de viver a vida sempre, 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 sempre sob a graça e a bênção do nosso Deus. Pesquisa 93. Assim fechamos a nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela Bastos. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles conhecem pais que ensinam coisas aos filhos que nem eles mesmos fizeram, e a gente encerra com 63% deles dizendo que conhecem sim. Muito obrigado aos nossos ouvintes, participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Prêmios então: Romilda Lopes Rodrigues, lá de Campo Grande, um beijo pra turma da Zona Oeste, telefone 2415 final 60, participou da pesquisa, está levando para casa o CD Aceito o Seu Chamado, da Bruninha Carla. O Velben Eduardo, lá de Niterói, um beijo pra turma de Niterói, telefone 2415 final 60, leva para casa o DVD Imagem e Semelhança. E o prêmio do Facebook, que é o CD Maravilhosa Graça, do Geraldo Guimarães, sai para Regina Célia da Silva. Muito obrigado a vocês, ouvintes amados. Esse é um carinho, uma forma da gente agradecer a você pela sua audiência. Que Deus continue a te abençoar todo dia e cada dia mais.
O seu rádio está no Debate 93. A Zona Oeste tá ligada na melhor. A Baixada tá ligada na melhor. 93. Ouvinte dizendo: morei com uma pessoa por 5 anos, tive filhos, fui agredida, humilhada e abandonada grávida com 2 crianças pequenas. Diz a nossa ouvinte: o tempo passou, ele refez a vida dele e eu não consigo dar prosseguimento à minha. Meu maior sonho sempre foi construir uma família feliz, porém não consigo entregar meu coração a ninguém. Começo a me envolver e depois parece que fico congelada. Como vencer o medo de ser profunda em meus relacionamentos? Se eu não consigo me relacionar com as pessoas, será que conseguirei ter um relacionamento pleno com Deus? O que fazer para viver uma vida com plenitude e livre de medos? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos aqui agradecendo ao pastor Anderson do Carmo. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe sempre, e queria ouvir a opinião dos senhores aí também sobre essa movimentação toda que nós estamos vivendo hoje. Discutimos esse assunto fartamente ontem aqui, a mobilização através das redes sociais e essas manifestações públicas, os posicionamentos que estão sendo levantados pelo povo que está nas ruas de todo o Brasil. JR, foi um prazer participar mais uma vez aqui no debate. Quero mandar um grande abraço aí pra minha esposa. Amor, eu te amo, Flor de Lis. Tá ligado aí, meus 55 filhos também, Neinha, minha sogra, Dona Carmen, beijo pra senhora. Amanhã nós estamos aí, vamos almoçar juntos, viu? Bom, JR, também mandar um abração pros homens de sucesso que eles estão me ouvindo agora. Sábado agora começa o congresso de vocês aí no Ministério Flor de Lis. Um abração pra vocês. Eu penso o seguinte, uma frase muito usada: no Brasil acordou. Eu espero que não durma nas eleições. É a palavra que eu quero dar aqui, porque eu acho legítimo, positivo, incentivo que faça as manifestações pacíficas, só que nós estamos falando de cidadania, e como cidadão, a nossa maior ferramenta é o voto. Então, que adianta a gente protestar contra o poder se esse poder for repetido? Então é um alerta que eu quero deixar aí, não durma nas eleições. Missionária Kátia Regina, obrigado, Deus abençoe, sua opinião também. Eu que agradeço essa rica oportunidade. Gostaria de mandar um beijinho para minha filhinha na fé Raíssa e para todos do Campo Missionarato dos Apóstolos e todos os homens e mulheres de Deus de todo o Brasil e mundo. Eu gostaria de dizer a respeito dessas movimentações, JR, que acho um pouco preocupante no sentido do vandalismo. Nós vivemos em uma democracia, temos o nosso direito de expressar opiniões e reivindicar os nossos direitos, mas que todos tomem cuidado para que seja tudo feito de forma pacífica. Pastor Hamilton Vargas, obrigado, um grande abraço, sua opinião sobre esse assunto. Obrigado, JR, deixo aqui meu abraço para a Igreja do Redentor, um beijo para minha esposa que me acompanha sempre, minhas filhas, enfim, meus queridos de lá. E em relação a toda essa movimentação, o poder é exercido através de representação. Eu tenho uma preocupação em relação a algumas pessoas que têm declarado que o movimento tem que ser sempre apolítico, e achei tremendamente positiva a palavra do pastor Anderson do Carmo, trazendo a memória de que a gente vai exercer a cidadania de modo pleno e de modo a produzir mudanças estruturais e efetivas, exatamente lá no momento do voto. Eu acho positivo, estarei no sábado, inclusive, com a minha filha, que pediu permissão para ir. Eu falei, eu vou com você, estarei lá numa manifestação pacífica, até porque nós temos que fazer alguma coisa contra corrupção, contra toda essa sorte de impiedade que às vezes tem imperado no meio do poder com o nosso povo. Obrigado, JR, por essa oportunidade. Grande abraço a você. Obrigado, também. querido. Deus abençoe sempre. Pastor Marco Ribeiro, obrigado. Sua opinião sobre esse assunto, meu irmão. Obrigado, JR. Bom estar aqui novamente. Um abraço a todos os membros da Cairóis, da Assembleia de Deus Ministério Cairóis na Tijuca, em especial a nossa irmã que está nos ajudando na secretaria, ligadinha também no debate, a irmã Andréia. Louvado seja Deus. JR, esses protestos são diante
diante da Constituição, é um direito do cidadão, é um direito do povo, mas eles devem ser feitos, claro, com consciência, não é? Sem vandalismo, sem nada. Um exemplo bom é o exemplo da Turquia agora, que foi feito um protesto, as pessoas caladas, paradas no mesmo lugar, e foi tão forte quanto, né? Então é um direito das pessoas se manifestarem, dizerem sua opinião, mas que isto não termine só num ato de 1 dia, 2 dias, 3 dias, que isso surta efeito, né? Que não fique só nessa indignação, mas que isso possa surtir um efeito de mudança realmente. Muito obrigado aqui aos nossos colaboradores de hoje. As opiniões de cada um aqui é sempre muito importante, evidentemente opinião pessoal, cada um tem a sua opinião e tem a oportunidade de compartilhá-la. Eu quero agradecer a você, ouvinte amado, pela sua participação com a gente, também a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Kátia Regina e a nossa querida Fatinha. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos orar juntos nessa hora, pedindo por gentileza ao pastor Hamilton para que ore conosco. Nós temos orado aqui todos os dias pelo tema de hoje. Vamos orar por essa movimentação no Brasil, pedindo a bênção e a graça de Deus sobre todo esse povo. Vamos orar também pela nossa Catita, tá precisando aqui das nossas orações, e temos orado todos os dias também pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados. Enquanto muita gente vai, muita gente vem, tem gente hoje chorando, tem gente hoje sofrendo, e todos precisando da graça de Deus. Querido Pai, nós recorremos a Ti em oração nesse instante. Primeiro, Deus, entregando pela fé os pedidos todos aqui já mencionados pelo Teu servo, pastor J.R. Pai amado, receba também a intenção do nosso coração, o desejo sincero de trilhar o caminho da pureza. Dá-nos um coração puro, dá-nos intenções puras, pensamentos que sejam dignos para Ti, Senhor. Dá-nos pureza sexual, pureza comportamental. Aqueles que estão sobrecarregados por culpa, Senhor, mediante o Teu Espírito, dá alívio nesse instante, dá consciência da graça, misericórdia e do Teu perdão. Pelo que, unidos, nós dizemos muito obrigado, Senhor. Obrigado porque fomos alcançados por Tua maravilhosa graça. Agradecemos, pois, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.